Olá, alunos, tudo bem? Vamos a mais uma semana de aula EAD. Gostaria primeiramente de falar para vocês que as aulas, elas parecem ser muitos conteúdos, porque elas são abordadas tudo aquilo que a gente iria trabalhar em uma semana, em apenas um dia só. É apresentado o conteúdo todo junto. Mas não precisam se preocupar. O que vocês devem fazer é dar conta de trabalhar este conteúdo até a próxima semana, que é até a próxima quarta-feira que nós temos a próxima aula. Vamos lá então? Vamos dar continuidade aos múltiplos de um número natural. Lembrando que os números naturais são, iniciando com o 0, 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Reticências apontam que eles são infinito. Então, múltiplos de um número natural é o produto, lembrando que na multiplicação o produto é o resultado desse número por um número natural qualquer. Então, aqui nós vamos a alguns exemplos. Aqui nós temos novamente os números naturais. Estão aqui do 0 até o infinito. Então, exemplos. Como nós vimos na aula passada, múltiplos do 3. Eu inicio com chaves. Todo múltiplo, ele inicia com um 0, como vocês podem perceber aqui. Então, 0 é múltiplo de qualquer número. Daí eu faço 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Reticências, porque é infinito, fecho. No 6, a mesma coisa. Os múltiplos do 6. Então, inicia no 0, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Como vocês estão percebendo, múltiplos são tabuadas. Múltiplos do 7. 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42. Múltiplos do 11. 0, 11 vezes 1, 11, 11 vezes 2, 22 e assim sucessivamente. Os múltiplos, eu posso fazer múltiplos de um número grande, como de um número 142. É só ir fazendo 142 vezes 1, vezes 2, vezes 3, infinitamente. Então, aqui são os múltiplos normais. Aí nós temos, que nós vamos aprender hoje, que a gente ainda não falou, sobre o que são múltiplos comuns e mínimo múltiplo comum. Múltiplo comum representado por MC. Mínimo múltiplo comum, MMC. Então, aqui nós temos os exemplos dos múltiplos normais do 3 e do 6. Então, múltiplos do 3, iniciando no 0. 0, 3, 6, 9, 12, 15. Múltiplos do 6. 0, 6, 12, 18, 24. Múltiplos comuns dos 3 e do 6. Aqueles que aparecem tanto na tabuada do 3 quanto na tabuada do 6. Aqui vai uma dica, a gente sempre começa na primeiro múltiplo, eu começo 0 vai ser de todos, então tá aqui. 3 tá na de 3, mas não tem na de 6. 6 tem na de 3 e na de 6, então já vai pra cá. 9 só em uma não é comum, 12 nas duas. E também os múltiplos comuns são infinitos. O mínimo múltiplo comum, quer dizer, o menor múltiplo diferente de 0, comum entre o 3 e o 6, é o primeiro número que aparece diferente do 0. No caso aqui, 6. Lembrando que o mínimo múltiplo comum, ele não tem mais, não está entre chaves. Ele é um número solto. Aqui nós temos outro exemplo. Múltiplos de 2, de 4 e de 8. Pode ser quantos múltiplos eu quiser. Então, nós temos os múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Infinitos. Múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Infinito. De 8. 0, 8, 16, 24, 32, 40. Infinito. Múltiplos comuns. Aqueles que aparecem nos 3 ao mesmo tempo. 0, que é de todos. Aí eu vou vendo aqui, ó. O primeiro múltiplo, ó, o 4 apareceu na de 2, apareceu na de 4, mas não apareceu na de 8. Ele não é comum nos 3.
Primeiro, 8. 8 apareceu, apareceu e apareceu. Depois, vamos lá, 16. Apareceu aqui, aqui e aqui. Infinitamente, teria outros números. Mas eu quero o mínimo múltiplo comum. O menor número diferente de zero. O primeiro número que aparece depois do zero. No caso aqui, o mínimo múltiplo comum de 2, de 4 e de 8 é o 8, que também não tem mais chaves. Agora nós vamos trabalhar os divisores de um número natural. Se os múltiplos nós estávamos falando que era as tabuadas, o segredo deles é as tabuadas, os divisores é um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a zero. Então, se eu quiser saber se um número x é divisor por outro, eu tenho que dividir ele. Se por acaso der resto, ele não é divisor de outro número. Aqui eu coloquei para vocês uma maneira interessante de fazer. Eu coloquei assim, ó, os divisores de 8. Eu começo a fazer também, eu vou dividir sempre pelos números naturais. Iniciando no 1. Os divisores, todo divisor inicia no 1 e termina nele mesmo. Então, tem no mínimo 2, cada número tem no mínimo 2 divisores, que é 1 e ele mesmo. No caso aqui, ele inicia no 1, então são os divisores dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim em diante. Então, eu começo pelo 8. 8 é divisor de 1? É. Por quê? Porque 8 dividido por 1 dá 8. Coloquei o resultado aqui em cima e depois vocês vão ver por quê. Mas o divisor tá aqui. 8 é divisor pelo número 2? É. Por quê? Porque 2 vezes 4 é 8. Então, 8 dá para dividir por 3? Não, porque não tem na tabuada de 3 o resultado 8. 8 dá para dividir por 4? Sim, tem na tabuada o 2. 2 vezes 4, 8. Quando eu cheguei no número que é a metade, o próximo divisor é ele mesmo. Então, cheguei no número 2, é ele mesmo. E olhem que interessantes números aqui em cima, ó. 1, então, são divisores do número 8. 1, 2, 4 e 8. Olha aqui em cima, 1, 2, 4 e 8. Significa que está correto. Os números aqui são em ordem inversa, os de baixo. Agora, vamos para o número 14. Vamos ver. Número 14 dá para dividir por 1? Dá. 1 vezes 14, 14. Dá para dividir por 2? Dá. Tem na tabuada de 2? Tem. 2 vezes 7, 14. Na de 3, tem algum resultado 14? Não. Na de 4? Não. Na de 5, 5, 10, 15? Não. Na de 6, 6, 12, 18? Não. Na de 7, 7, 14? Tem. 2. 2 vezes 7, 14. Aqui eu já cheguei na metade, que é metade de 14, 7. Então, o próximo número vai ser ele mesmo, 14. Então, 14 dá para dividir por 1, 2, 7 e 14. Olha aqui em cima, 1, 2, 7, 14. Significa que está correto. Agora, vamos ao 24. Divisores de 24. Dá para dividir por 1, que dá 24. Dá para dividir por 2, que dá 12. Dá para dividir por 3, que dá 8. Dá para dividir por 4, tabuada de 4, 4 vezes 6, que dá 24. Dá para dividir por 5, tem na tabuada de 5? Não. Dá para dividir por 6? Dá, na tabuada de 6 tem 4. Quando eu chegar aqui, ó, que deu o de cima, o mesmo número do próximo divisor, isso é muito interessante, deu o próximo divisor, ele vai ser divisível por quais números? Por esses que estão aqui em cima. Os próximos que vai dar para dividir sem ser esse 6 que já foi repetido, olha só. 8, que vai dar 3, 12, que vai dar 2, 24, que vai dar 1.
Então, 24, os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Olha de novo em cima. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Agora, um maior, mas não menos importante, também não é difícil. Divisores de 60. Dá por 1, que dá 60. Dá por 2, que dá 30. 2 vezes 30, 60. Dá por 3, que dá 20. 3 vezes 20, 60. Dá por 4, que dá 15. 4 vezes 15, 60. Dá por 5, que dá 12. 5 vezes 12, 60. Dá por 6, que dá 10. 6 vezes 10, 60. Dá por 10, que dá... Olha que novamente aconteceu. Lá em cima o número 10, apareceu aqui o próximo divisor. Eu divido por 10, ó. Então, dividir por 10, os próximos números são esses, agora de trás para frente. Então, vão ser, olha só, 10, 12, 12 que vai dar 5. Opa, aqui eu errei, que é 5. 12 que vai dar 5. 4, 15 que vai dar 4, ó, 15 que vai dar 4. 20 que vai dar 3. 30 que vai dar 2 e 60 que vai dar 1. Então, os divisores de 60 é 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Prestando atenção nessa dica, ó, cheguei na metade do número, pode ver, o próximo é ele mesmo. Metade de 24, 12, o próximo é ele mesmo. Metade de 14, 7. Mas preste atenção nessa dica aqui, quando o número é grande, ó. Próximo, dá para dividir por 6? Eu achei o 6 ali, são os inversos. Ó, dá para dividir por 10? O 10 foi o resultado de por 6? São os números inversos. Preste atenção. E agora, os divisores comuns ou máximo, agora o MDC não é mais mínimo, é máximo, é o maior. Então, divisores comuns é a mesma coisa que os múltiplos comuns. É aqueles que estão nos dois ao mesmo tempo. Lembrando que aqui nós temos os divisores de 8, os divisores de... aqui nós temos os anteriores. Eu peguei os divisores. Então, se eu tenho aqui os divisores que são 8, 14, 24, 60, o máximo, os divisores comuns são esse, de 8, 14, 24, 60, que estão aqui nessa página. Os divisores comuns, aqueles que apareceram em todas elas, é apenas o 1 e o 2. Mais nenhum número se repetiu. Então, o maior, agora eu quero o maior divisor é o 2. Nesse caso foi pequeno, então eu dei um outro exemplo aqui só para exemplificar. Os divisores do 4, ó, 4 dá para dividir por 1, por 2 e por 4. O de 8, dá para dividir por 1, 2, 4 e 8. Daí os divisores comuns de 4 e 8, 1, 2, tá nos 2, 4. Agora eu quero o máximo, maior divisor. Não é o menor. E diferente do 1 que está em todos. Então, o máximo divisor comum desses números é o 4. Estudem, prestem bastante atenção, revise o vídeo quantas vezes forem necessários. E lembre-se, você tem uma semana para fazer essas atividades, não precisa se preocupar.